Assim que vou. Olá, pessoal. Meu nome é Gabriel Volpe. Meu nome é Bruna Luana. Meu nome é Felipe Matias e hoje a gente vai apresentar para vocês o trabalho Fake News, onde a verdade não tem vez. Vamos começar agora pelo conceito. Todo mundo aqui já sabe que os avanços tecnológicos tornaram a comunicação muito mais acessível, mais rápida e mais prática também. Se eu pegar o meu celular aqui e enviar uma mensagem para alguém que está no Japão, por exemplo, essa pessoa vai receber essa mensagem instantaneamente. E essa acessibilidade que a globalização trouxe para as nossas vidas, ela é muito positiva em vários sentidos. Só que em alguns ela acaba sendo negativa, como por exemplo na proliferação de notícias falsas. Você compartilhar como foi o seu dia no Twitter, enviar fotos para os seus amigos, é tão inofensivo quanto você acreditar que determinada roupa te faz parecer mais magro ou até crença em Papai Noel. Só que essa comunicação tão acessível e acelerada faz com que notícias também circulem de forma rápida. E, infelizmente, não só as notícias verdadeiras, as notícias falsas acabam circulando tão rápido quanto as verdadeiras. Por conta desse crescimento cada vez maior da globalização e, consequentemente, do acesso à informação, acaba ficando cada vez mais difícil barrar as informações falsas, assim como controlá-las, já que elas alcançam um número tão grande quanto as verdadeiras. Isso não acontece só por conta da apresentação facilitada e visualmente atraente que as fake news possuem, mas também devido a um conceito conhecido como pós-verdade. A palavra pós-verdade ela foi eleita em 2016 pelo Oxford Dictionary como a palavra do ano. Nesse mesmo ano, aconteceram outros dois eventos bem emblemáticos, que no caso foram a saída do Reino Unido da União Europeia e a eleição americana, onde o Trump foi eleito. A palavra pós-verdade ela foi escolhida naquele ano justamente por conta da grande disseminação de fake news, especialmente ligadas a esses dois eventos emblemáticos. E ok, que a pós-verdade é assim tão importante, que se relaciona completamente com a fake news, acho que todo mundo aqui já sabe. Mas a questão é o que é a pós-verdade. Bem, podemos colocar a pós-verdade como uma situação em que as emoções valem muito mais do que a verdade em si. Ou seja, apelar para o emocional, fazendo uso de crenças pessoais, entre outros, garantindo, assim, mais relevância do que o mostrar os fatos. E onde se sustenta a pós-verdade? É na desordem informacional. Até porque essa desordem abala a confiança, seja nas instituições ou nos meios de comunicações. E essa confiança abalada, essa desinformação que a restringe, acaba abalando a democracia e comprometendo a capacidade do cidadão de tomar decisões bem informadas. E voltando agora às fake news, a gente sabe que elas sempre existiram e não é um fenômeno recente, mesmo que o termo seja. Por exemplo, em 1991, durante a Guerra do Golfo, o primeiro confronto transmitido ao vivo para toda a população, aconteceu que as fake news definiram o rumo da guerra. Isso aconteceu porque, na época, surgiram diversas notícias de que o Iraque estava cometendo atrocidades contra a população do Kuwait. E essas acusações legitimaram uma intervenção americana, mudando totalmente o rumo da guerra. Depois dos acontecimentos, foi revelado que eram apenas notícias falsas, fake news. E, mas já tinha sido acontecido e já era tarde demais. Não havia mais como reverter o que foi feito. E mesmo fora dos acontecimentos históricos, a gente pode citar fake news que abalam as nossas relações sociais até nos dias de hoje em nossas relações normais, na escola, com amigos e muito mais, no trabalho e assim adiante. Atualmente, existem diversos meios para a propagação de fake news. É até possível citar, por exemplo, as redes sociais, que é considerado atualmente o principal meio de propagação de fake news. Nas redes sociais, a população comum é a principal responsável pela proliferação das informações falsas. Por exemplo, pegando fotos e alterando legendas, modificando vídeos ou até mesmo só compartilhando informações e opiniões. Além das redes sociais, um fenômeno que só cresce é o surgimento de sites falsos que mimetizam sites verdadeiros de notícia. Só que a diferença é que eles não são verdadeiros. Esses sites não possuem comprometimento nenhum com a verdade. E devido ao fato de parecerem reais, acabam enganando a população, que muitas vezes não se informam da veracidade das informações compartilhadas.
e contribuem com a disseminação dessas notícias. Como foi dito anteriormente, as fake news são responsáveis por influenciar as relações sociais e prejudicar, por exemplo, as campanhas de vacinação no Brasil, que acabaram sendo muito afetadas, né? Uma pesquisa realizada pelo Iceberg Digital comprovou que cerca de 62% dos brasileiros não sabem reconhecer uma notícia falsa. Agora pense o impacto que isso pode causar na área de saúde, como pode influenciar as vacinações. De acordo com o PNAD, os brasileiros estão entre os povos mais conectados do mundo. Isso faz com que o país seja um terreno extremamente fértil para a disseminação de notícias falsas, assim como a gente pôde ver nas eleições de 2018. O que acaba por afetar áreas importantes como a saúde, causando prejuízo enorme em movimentos como a vacinação. A partir de 2013, foi registrado queda nas taxas da cobertura vacinal, principalmente as relacionadas a epidemias como febre amarela e sarampo. A aceitação vacinal já é por si só um processo complexo. A gente tem de exemplo agora os Estados Unidos, que está com um problema gigantesco nessa situação, Estados né? Unidos. Alemanha, é complicado. E quando é afetado por fake news, se torna um processo ainda mais complicado. Na atual pandemia, por exemplo, as notícias falsas conseguem se alastrar tão rápido quanto o próprio vírus. Além disso tudo, na própria pandemia agora, a gente tem vários outros exemplos ao longo da história da humanidade relatando essa hesitação vacinal por conta da veiculação de fake news. Uma delas é uma fake news que é bem recente até e que muitas pessoas acreditam até hoje. Na minha família eu conheço muita gente que acredita. De que vacina contra a gripe provoca gripe. Assim, isso não é verdade, até porque o imunizante da gripe ele é feito com um vírus inativado, ou seja, ele não tem chance de causar a gripe. Só que o que acontece é que, geralmente, a população, ela toma vacina ali entre entre o outono e o inverno, que geralmente é a época em que o Ministério da Saúde recomenda a imunização em campanhas, por exemplo. E nesse período tem uma porção muito grande de vírus que causam resfriados e gripes e que estão circulando por aí. Então, sim, é possível você tomar a vacina da gripe, que inclui uma proteção muito grande a uma série de vírus, e acabar sendo infectado por outras cepas. E assim, também é importante ressaltar que gripe e resfriado são coisas diferentes. A vacina da gripe, ela possui proteção contra a gripe, mas não contra resfriados. E como ambos possuem sintomas muito parecidos, muitas pessoas acabam confundindo de tomar a vacina da gripe, ter sintomas parecidos e achar que foi a vacina da gripe que causou aqueles sintomas nela, quando na verdade ela pode ter só pegado um resfriado comum. Além disso, tem um intervalo de 14 dias entre receber o imunizante e ele realmente começar a fazer efeito no organismo da pessoa. Então, você pode tomar a vacina e pegar a gripe entre esse período de 14 dias. Só que, assim, uma coisa é certeza, a vacina contra a gripe não causa gripe. Outro exemplo muito que acaba com a veracidade de toda a vacina e toda a informação científica é de que as vacinas contra o sarampo provocam autismo. Essa notícia falsa, essa fake news, tem a ver com um estudo fraudulento que fazia uma correlação entre a vacina da tríplice viral e os casos de autismo da época. Mas esse estudo, que foi publicado em 1998, numa renovada revista, na The Lancet, por exemplo, não tinha nenhum embasamento real. Ele era feito apenas em cima de mentiras. E essa responsabilidade pela fake news caiu sobre um médico que teve seu registro cassado e todas suas afirmações refutadas pela própria revista que foi postada. Essa mesmo que se retratou e deixou claro que eram totalmente falsas, tratando apenas de mentiras. Mas, infelizmente, o estrago está feito e até hoje, 20 anos depois, esse é um dos maiores casos de mitos relacionados à vacina que é distribuído por aí. É algo assim até muito sério e preocupante, né? Porque se parar para pensar que uma pessoa tem medo de se vacinar por provocar autismo, é algo assim assustador. É um absurdo. Ou por exemplo, que as vacinas causam microcefalia no bebê. Tipo, não existe evidência científica que demonstre a associação entre vacinação de gestantes e microcefalia. Não tem nada que comprove isso.
É importante falar que vacinas com vírus atenuados, que é o caso da dupla viral e da tríplice viral, não devem ser aplicadas na gravidez. Mas, assim, não tem correlação. Isso acontece para evitar dúvidas no diagnóstico, somente isso. Caso o feto tenha algum problema durante a gestação. É justamente por conta desse mito, né? É. Complicado. E assim, depois de analisar todas essas informações e notícias falsas, a gente percebe que eu conheço muitas pessoas que acreditam em tudo isso, pessoas muito próximas a mim, que mesmo depois da informação verdadeira ter sido circulada, elas não acreditam, tanto por ter relação com crença, quanto por ser algo tão enraizado que é difícil de ir acreditando. E assim, é por conta disso que fica óbvio que precisa ter um engajamento maior dos profissionais da área de saúde, como veículo ativo de informações mesmo, de levar essas informações verdadeiras às pessoas, em consultórios ou mesmo em programas financiados pelo Estado, para levar essas informações verdadeiras às pessoas e fazer com que elas acreditem. A falta de esclarecimento por parte dos profissionais de saúde e um esclarecimento pouco acessível, com termos muito complicados que a população não vai entender, faz com que a população procure saber as respostas e procure na internet. E elas acabam ficando sujeitas tanto a uma bolha social, fazendo com que ela só vai consumir as informações que forem mais convenientes para ela, além delas também ficarem expostas a informações falsas. Até porque, como o Gabriel citou, mais de 62% da população não sabe identificar uma notícia falsa quando vê uma, que é extremamente preocupante. O problema também é que muitas dessas notícias falsas vêm de cargos muito grandes, como eleitores, tipo... O presidente. Então, vem de cargos muito grandes, então... E acaba que a população comum prolifera, perdão, tudo isso, essas notícias falsas. A gente acaba então, tendo uma confiança, né? Pois é, então, tipo, é realmente muito complicado, e no Brasil isso é algo muito sério, principalmente devido ao tamanho do Brasil. É um país muito grande que isso se espalha de forma muito fácil, porque o Brasil é um lugar que tem muita pobreza, não tem muito acesso a conhecimento, então uma notícia falsa espalhada por uma pessoa muito grande, que você tem aquela confiança, acaba sendo jogada para o Brasil inteiro. E uma pessoa sem acesso não consegue, recorrer atrás disso. É por isso que o jornal, né, o jornalismo, a mídia, tem que ter um papel importante na disseminação e no combate da fake news. Porque eles são quem tem um compromisso com a verdade. E com uma boa divulgação de fatos, né, uma divulgação acessível, sem utilizar de clickbaits e adjuntos, junto de uma educação melhor, que sempre visa buscar uma informação verdadeira, uma informação correta, é possível sempre despertar um pensamento crítico na pessoa. Devemos sempre ser eternos curiosos e sempre buscar duvidar da informação que nos é acessada, porque se a fonte não é confiável, ou se a fonte é confiável, a gente pode acabar... Parece confiável. É, verdade, no caso. A gente pode acabar engolindo sapo e não saber. A gente pode pegar qualquer coisa, acreditar e, no fim, isso pode prejudicar a nossa vida. Checar os sites e as fontes é essencial também. A gente não pode deixar, né? Quantas vezes a gente já foi enganado por fontes aí? O próprio Google, de vez em quando, disponibiliza, mas é porque não é erro ou maldade dele, é apenas porque são tantas que é incabível para o ser humano parar de cortar a disseminação. E como você disse, é tipo realmente muito importante para o jornal trazer as informações verdadeiras e mostrar as que são falsas, porque um dos maiores, como eu disse antes, o Brasil é um país muito grande e a população, a parcela muito grande dela não tem acesso à informação. Mas um dos acessos é o jornal, que é canal aberto, e é comum hoje em dia ter uma televisão até mesmo no lugar mais isolado do Brasil. Ou mesmo revista também, tem muitas revistas aí, jornal. Folha de São Paulo, várias, e tipo assim... Então, o meio de comunicação, o meio de comunicação midiático é extremamente importante na notícia verdadeira, né? Trazer a notícia verdadeira. Então, pois é. Hoje em dia também a gente tem vários sites que são sites de checagem também, que você pode mandar lá notícias falsas que você viu e que eles vão confirmar para você se aquela notícia é verdadeira ou não. E não só
compartilhar isso na rede social é importante, mas falar sobre isso com pessoas próximas também, às vezes com um avô, um pai, uma mãe que não se preocupa em fazer isso. É importante a gente conversar com essas pessoas e falar com elas sobre a importância disso, porque elas não podem não ter essa malícia com internet que muita gente tem hoje em dia. E é importante ter essa malícia porque a gente nunca sabe de onde a informação falsa vai vir. Quanto a esses sites de checagem, é um ponto que a gente tem que entrar. A internet não pode ser vilanizada, porque a internet é uma ferramenta. Não é a ferramenta que lhe causa mal, é o usuário. Então, são as pessoas mais intencionadas. Igual a internet mune a fake news, a internet mune a gente contra ela. A gente tem que saber usar as armas que nos são dadas. Checagem e a dúvida. São as maiores armas, não tem outro, não tem como citar outro. São o que a gente falou. Porque a fake news é um mal, só que ela não é um bicho de 7 cabeças impossível. Como você disse, né? Nós temos que ser eternos curiosos. Sempre duvidar da informação. A apresentação foi essa. Muito obrigado pela atenção. Agradecemos. E é isso. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.